Shalom, shalom. No mistério de hoje eu quero falar de um assunto que mexe profundamente com praticamente todo ser humano. Todos nós. Praticamente, eu não quero dizer todos, porque sempre vai ter haver aquele que diz está livre disso, ok? Mas vamos dizer que 99,9% dos seres humanos sofrem de uma maldição, de um problema chamado orfandade. Existem dois tipos de orfandade: a orfandade espiritual e a orfandade emocional. A orfandade emocional é a carência que nós temos, a carência de uma palavra de afirmação, de um abraço, de alguém que concorde conosco, de alguém que nos dê afeto, alguém que nos dê carinho, que nos dê uma direção de com quem nós vamos casar, conselhos, que profissão nós devemos seguir. Um trabalho que deveria ser feito pelos pais naturais, mas a maioria das vezes os pais são órfãos e os órfãos acabam transferindo a orfandade para outros órfãos e por mais que seu pai e sua mãe tenham sido pessoas extremamente bondosas e esforçadas, é possível que eles tenham crescido deficientes com esse mesmo problema e essa reação em cadeia, essa bola de neve, simplesmente vai ultrapassando gerações. Isso é orfandade emocional. A orfandade espiritual é um assunto um pouquinho mais profundo. A orfandade espiritual é a carência que o ser humano tem de Deus. Desde o pecado de Adão, quando nós fomos afastados de Deus por conta do pecado, de lá para cá, a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, nós somos órfãos espirituais. Nós temos uma sede de Deus, mas temos dificuldade de orar. Nós temos uma sede de Deus, mas temos dificuldade de ler a Bíblia. Nós temos uma sede de Deus, mas temos dificuldade de fazer jejum, de fazer campanha. É uma luta muito grande, porque esse abismo chamado orfandade ficou entre nós e Deus. Existe uma maneira de vencer essa orfandade, mas não é através da religião. Tem muita gente que entra para a religião. Religião católica, religião espírita, religião umbandista, religião satanista, religião cristã, evangélica. Tem muita gente que entra para a religião pensando: poxa, agora eu estou na religião, eu não sou mais órfão. E continua órfão dentro da igreja. O que eu mais vejo nesse Brasil inteiro, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Pentecostal, na Igreja Tradicional, na Igreja Renovada, na Igreja isso, na Igreja aquilo, o que eu mais vejo são pessoas órfãs, órfãs emocionais e órfãs espirituais. O órfão emocional, ele tem uma maneira de revelar a sua orfandade, através da rebelião, da crise, do milíndrio, da dificuldade de relacionamento com o próximo, da dificuldade de relacionamento com liderança. São pessoas que por qualquer coisa se entristecem, ficam fracas, espirituais, pessoas que brigam, que têm inveja. Tudo isso são assuntos que, inclusive, eu trato dentro de um curso online que nós temos chamado Paternidade e Cura das Raízes de Orfandade. Ok? Então, isso é orfandade emocional. A psicologia tenta tratar disso por uma área de abandono, ok? Mas isso não se resolve assim. Isso se resolve em uma cura profunda do espírito, porque os problemas emocionais se originam no espírito. Não há como curar uma orfandade emocional se não tiver uma cura da orfandade espiritual. Como se curar uma orfandade espiritual? Em primeiro lugar, perca toda a expectativa de que essa orfandade será curada na religião. A igreja ajuda? Ajuda, mas não cura. A única maneira de curar a nossa orfandade é tendo um profundo relacionamento com Deus. Um desejo tão grande de se aproximar de Deus, que esse desejo é capaz de ultrapassar, quebrar a muralha criada por esse pecado, por essa orfandade. Esse desejo deve ser mais forte do que os limites que a orfandade vai criar. Então, se você ora, ore mais. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você faz jejum, jejue mais. Se você ama ao Senhor, ame mais. E conheça a Deus, não apenas como o Senhor, não apenas como aquele que cura, aquele que provê, não apenas como aquele que dá dinheiro. Conheça a Deus como Pai. Esse é um mistério muito profundo. É uma jornada, a mais difícil jornada que um cristão deve ter. Tem muita gente que diz: eu não sou órfão, eu tenho um pai. Eu tenho um pai do céu. Mas o tempo inteiro, a sua vida,
o seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento consigo mesmo, a sua maneira de expressar a sua fé, o tempo inteiro está denotando orfandade. Será que você é órfão? Será que você tem dificuldade em se aproximar de Deus? Tem muita gente que não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ter experiências sobrenaturais, porque ela está sendo paternizada ou pela religião, ela está sendo paternizada. Tem gente que é paternizada pelo videogame, tem gente que é paternizada pelo futebol, pelo esporte, tem gente que é paternizada pelo Facebook. O Facebook ele tem uma psicologia tremenda. Ele pergunta para você todo dia de manhã, o que você está sentindo? Como você está se sentindo? E as pessoas são tão carentes, tão órfãs, que elas entram lá e dizem para o Facebook, eu não estou me sentindo bem hoje. Elas querem falar, elas querem um abraço, elas querem um carinho. Quero dizer para vocês nesse mistério de hoje que Deus é pai dos órfãos. Ele é um pai dos órfãos, ele é o juiz das viúvas, mas para você alcançar essa paternidade de Deus, você precisa aprender a olhar para ele, não como a religião ensina, não como a teologia ensina, não como o sistema humanizado da religião ensina. Você precisa olhar para ele como um bebê recém-nascido olha para o pai, com total dependência, total confiança, total devoção, total entrega. E assim, da mesma maneira que o pai molda aquela criancinha para se tornar um grande homem, Deus vai te moldar para se tornar um grande profeta. Ok? Esse é o mistério de hoje. Mistério diferente da linha que nós temos trabalhado até hoje, mas eu senti um desejo muito forte no meu coração de falar para você, não seja órfão. Às vezes a nossa orfandade, ela é tão desesperadora que nós nos entregamos a qualquer pessoa. Uma moça, uma adolescente órfã, órfã emocional ou órfã espiritual, ela se entrega para qualquer amor, se entrega para qualquer rapaz. Um rapaz órfão, às vezes a orfandade é tão grande que ele se entrega ao homossexualismo, se entrega às drogas, se entrega à criminalidade. Muitas vezes a orfandade é tão grande que nós entregamos a nossa vida para pastores que não vão cuidar de nós, que vão nos maltratar, que vão nos usar com ditadura. E simplesmente porque dentro de nós há um desejo muito grande de sermos tratados como filho. Deus criou o homem para ser filho. Não adianta você dizer assim, eu não preciso de pai, eu não preciso de paternidade, eu sou independente. Isso não pode acontecer, porque se você chegou nesse nível, você já deixou de ser órfão e se tornou um pródigo. O pródigo, ele é aquele que se torna rebelde, mais cedo ou mais tarde vai voltar para a casa do pai pedindo socorro. O grande segredo é aprender a ser filho, mas aprender a ser um filho sarado, um filho moldável. Muitas pessoas que me procuram na internet, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, eu percebo que o que essas pessoas pedem de mim é paternidade. O que elas pedem de mim é uma palavra profética de um pai, é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de direção, é um abraço, muitas vezes uma repreensão, uma bronca. E eu faço isso com muito prazer. Talvez você que está me assistindo seja uma dessas pessoas. Você também pode fazer isso por outras pessoas. Por que será que a macumba cresce tanto? A macumba cresce porque dentro da macumba o demônio é sujo, é fedorento, tem rituais, tem corte, tem bruxaria, tem comida podre, mas tem pai de santo. Tem alguém dizendo, eu sou teu pai. A Igreja Católica cresce tanto, tem idolatria, tem santo, tem tanta coisa que nós discordamos. Mas por que cresce? Porque lá tem um padre, a palavra padre significa pai. E o próprio padre tem o Papa, que é o pai dos padres. E muitas vezes chega na igreja, nós temos o apóstolo, o profeta, o missionário, o evangelista, o diácono, o varão, o presbítero, o bispo, mas não tem um pai. Não tem alguém que abrace a causa daquele que é mais carente. Duas coisas que nós precisamos aprender a ser: filhos e pais. Amém? Libera essa unção sobre a sua vida agora. Eu libero essa unção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu estendo a minha mão apostólica e paternal sobre a sua vida agora e te abençoo no nome de Yeshua, de Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.